Não é o tipo de arquivo que travaria com o CorelDRAW aberto, muito menos Illustrator, apesar dos dois demorarem trocentos anos para abrir, mas tudo bem. O Inkscape pelo menos não demora tanto. Recebi no grupo de Telegram uma informação muito curiosa, que o pai de um participante do grupo, né, o pai dele estava sofrendo para fazer um arquivo de arte simples, uma folha que vai virar um bloco de assinaturas, um A6, pequeniníssimo arquivo, e não tem sentido ficar travando. No entanto, o Corel estava quebrando, crashando o tempo todo, e eu acho que foi um problema do programa no computador junto com o arquivo, ou seja, 3 coisas que ele precisa resolver. O comentário todo foi que o Corel 11, lá na época do 11, a gente está em 2021, tá? Ou seja, vai sair o Corel 22, né? O 22 da sequência numérica, mas é o Corel do ano 2022. Eu parei na de 2018. Então, só para ter noção, já tem uns 3, 4 anos aí que eu não sei o que é Corel há algum tempo. A da Adobe parei na 19 e olhe lá! Então, como já tem quase um ano que eu comecei a usar as ferramentas livres, a situação está um pouquinho curiosa. Não é o tipo de arquivo que o Corel travaria. Essa é uma frase minha no grupo do Telegram. Na época do 11 havia um erro de código que impedia criar novas páginas do documento depois que este documento era criado. O que significa? Que toda vez que eu criava um documento no Corel 11, isso é 11, não é X11 não, é 11. O próprio programa travava, parava. Você abria a tela e lá na tela de configuração de documento, colocava quantas páginas queria e tal e botava para frente. Eu salvava o arquivo, tudo bem, e começava a trabalhar. Só que na hora que o Corel me permitia fazer o acréscimo ou redução de páginas, ele travava e jogava fora. Tipo assim, além de não fazer o que eu queria, corrompia o arquivo, tendo que fazer tudo de novo, me obrigava a recomeçar o trabalho. Isso era um caos para ela. Foi corrigido na versão 12 e outros problemas vieram depois. Coisas da Corel. Realmente, coisas da Corel. Até chegar no Adobe Illustrator CS4, que não é da mesma época, mas também acontecia. O Illustrator até o CS3 só tinha uma folha. Pronto, acabou. O tamanho da folha não interessa. Você tinha ali a folha. Ou você criava uma muito grande e fazia todos os arquivos dentro dela, ou fazia diversos arquivos separados para criar o seu arquivo de acordo com o que você precisava. Duas formas de trabalhar totalmente compatíveis com a realidade da época. Mas aí, entre a versão CS3 e CS4, foi a própria Adobe deixou de falar o que? Na época, CS3, quer trabalhar com múltiplas páginas? Joga o arquivo pro design, porque ele é feito para isso, e realmente é feito para isso. Só que acontece que depois foi a própria Adobe colocou no Illustrator a possibilidade de páginas. Então, meio que de maneira interna, criou-se um contrassenso. As pessoas que faziam treinamentos da Adobe aqui no Brasil começaram a ficar, como assim? Que eu tive um treinamento de uma dessas pessoas, na época que eu estava no Senai, lá em 2014 e 2015. Então, realmente não faz sentido a Adobe fazer isso. Da mesma forma que outras coisas que a Corel fazia também não fazem o mínimo sentido. Colocava-se problemas nas costas das pessoas com relação ao programa. E aí vai. Péssimas lembranças, o comentário de Josean Mendes, lá no grupo do Telegram. E aí vem, essa versão foi o cão para trabalhar, a versão 11 do Corel. Aprendi Corel na versão 10, ou seja, o primeiro trabalho de vetor que eu fiz foi lá na versão 10 do Corel, isso foi em 2004, primeiro semestre de 2004. Depois eu pulei direto para 12 e fui seguindo adiante, fui parar só na versão 2018 e olhe lá. Como não mexo nessas coisas, por que não perguntar para o pessoal que entende do assunto? Vai usar uma ferramenta paga ou uma ferramenta gratuita, né? Então fica aí o comentário do Joseph Monteiro. E aí entra um outro problema que realmente a maioria das pessoas não sabe fazer, principalmente os novatos e que trabalham na produção gráfica de maneira esporádica. Eu tenho uma versão antiga do Corel, ou seja, como falei, 2018, para converter os arquivos mais novos para arquivos mais velhos. Quem recebe o arquivo ou quem envia o arquivo vai geralmente trabalhar em PDF. Pô, perfeito, bacana, mas tipo assim, eu preciso fazer alterações aqui que cabem mexer no arquivo original. E quando eu recebo esse arquivo original aberto, o indivíduo vai e me manda o arquivo, tipo assim, no Corel 22, 25, 29, 30, só que o meu Corel é versão 20. E eu preciso mudar o arquivo e tal. E o que eu faço? Muda a versão do arquivo, salva o arquivo compatível com o meu programa, certo? Beleza, a pessoa entende? Não. Então tipo assim, é comum ter gente que envia o arquivo em versões mais recentes e precisa colocar uma versão menos recente para ser compatível com o meu trabalho, com a realidade de outros produtores. Mas, como a galera que usa o programa
não costuma e nem sabe usar a função, tá, que existe lá na hora de salvar uma função específica para mudar a versão de arquivo, tá, e muito menos vê o que está escrito nas mensagens e e-mails recebidos de trabalho, tá, acabam caindo na pergunta, abre aspas, como faço para salvar em versão compatível? Fecha aspas. E explico, escrevo, falo o que é para fazer, onde está o menu, qual é a parte do menu que ela vai usar, faço foto, mando print, deixo definido nesse print o que a pessoa tem que fazer e a droga do arquivo de trabalho continua vindo em versão incompatível com a minha versão. É complicado, né? É bem chatinho, bem irritante essa situação, mas sim, faz o melhor, né? Mas nem sempre é possível. Então fica aí o recado de aprenda a trocar a droga do arquivo compatível com o programa, senão vai dar problema, tá? Principalmente os pagos.